Oi, meus horrores, estou aqui para mais um vídeo contando histórias de terror de vocês. E eu recebi uma história só. Eu acho que eu recebi mais uma, mas eu perdi. Então, se você mandou, manda de novo, tá? Por favor. Não posso revelar o arroba, porque aqui na Cowboy Bunny Corporations trabalhamos com sigilo, né? Mas a pessoa foi muito fofa de ter me mandado no Instagram. Muito obrigado, viu? Enquanto vocês me mandarem, vai ter, né? Mas vocês pararam de me mandar, então vai parar de ter. Nossa, estou lindo. Gostaram da minha blusa? Minha avó que fez. Aí tava muito perto, né? Desculpa. Deixa eu respeitar o seu momento, né? O seu espaço pessoal. Eu adoro conversar sobre e contar minhas experiências, mas infelizmente não tenho muitas pessoas para conversar sobre isso, já que meus pais são gente boa, porém muito mente fechada, e eu não costumo falar com outras pessoas da família ou amigos, além do meu namorado que gosta de saber de tudo isso. É sempre bom ter alguém para conversar sobre coisas sobrenaturais que você saiba que a pessoa não vai te. Que porra é essa aqui? Ficar te taxando de maluco, né? Contextualizando, sou médium de visão, audição e sonho. Também tenho uma sensibilidade um pouco mais apurada com a natureza, principalmente com bichinhos. Eu consigo prever algumas coisas às vezes. Sou cristã, mas acredito em várias coisas e não sigo nenhuma vertente específica. Porém, como isso acontece desde que eu era pequenininha, eu estou acostumada a mandar eles embora ou conversar com essas coisas, mesmo que às vezes tenha um pouco de receio. Eu me consultei com uma psicóloga espiritual e ela falou que você tem que mandar as coisas embora e se você tiver com muito medo, busca se fortalecer primeiro, tipo, faz coisas que sejam legais pra você, tipo, ouvir música, falar alto, pra você espantar esse medo e daí poder mandar os bichos embora, tipo, sai, vaza. E não pode ter medo, tá? Na minha família, isso é meio que hereditário, por mais estranho que pareça. Meus pais também veem coisas, mas não gostam muito de falar sobre. Já meus avós são um pouco mais abertos quanto a isso. Porém, eu sou a pessoa mais nova da família que herdou essa experiência. Eu não sei se você quer ter filhos, mas seria muito legal se eles herdassem também. Eu só quis falar isso mesmo, desculpa. Desculpa te oferecer maternidade compulsória. Ai, chegou gente aqui. E da minha geração pra frente, até onde sabemos, não teve mais ninguém. Espero que voltem a ter, né? Os poderes mediúnicos. Enfim, tenho muitas experiências que poderia contar aqui, porque infelizmente isso é algo relativamente comum na minha vida. Pode mandar outras. E antes que alguém pense algo, eu tenho uma mente considerada saudável. Segundo médicos, nada que pudesse me causar alucinações. Eu tenho. Vou mandar 3 histórias mais curtinhas aqui, caso você goste e queira ouvir mais, posso compartilhar as outras depois. Eu quero sim. Meu avô é um cara legal, não tem nenhum problema de saúde que pudesse causar alucinações nem nada do tipo. Ele é só um velhinho meio rabugento. O meu velhinho rabugento, coração. Ele tem muito costume de xingar quando perde alguma coisa, derruba alguma coisa e se estressa, esse tipo de coisa. E muitos desses xingamentos são tipo capeta, desgraça, diabo e às vezes outras entidades. Minha avó, que é extremamente espiritualizada, quase sempre briga com ele dizendo: para de ficar gritando esses nomes dentro de casa que você vai acabar traindo isso pra cá. Eu já ouvi muito falar isso. Certo dia eu estava na casa deles, moramos muito perto e praticamente considero lá minha segunda casa, tenho até a chave. Achei umas ferramentas da minha mãe, como ela trabalha lá às vezes, imaginei que ela tivesse esquecido. Peguei tudo e levei para casa para devolver para ela. Quando minha mãe viu, ela ficou meio nervosa e mandou eu devolver imediatamente, porque as ferramentas dela já estavam na nossa casa. Aquelas ali eram do meu avô, só eram muito parecidas mesmo. Então eu esperei meu avô sair novamente, ele tinha acabado de voltar. Mas saiu poucos minutos depois porque esqueceu algo no mercado. Voltei para casa deles e coloquei tudo exatamente na mesma posição que tinha encontrado. Não sei porquê, mas tenho mania de lembrar exatamente onde as coisas estavam e como estavam posicionadas. Eu também tenho, e eu acho, quero acreditar que isso é memória fotográfica. Eu vivo falando que tem uma memória fotográfica e vão ter que estar aceitando a neurodivergência dele, entendeu?
No dia seguinte, quando meu avô já tinha saído para trabalhar, eu estava conversando com a minha avó enquanto ela costurava. Estávamos só nós duas na casa. Ela contou que meu avô tinha ficado assustado. Segundo ela, ele percebeu que as ferramentas tinham sumido, começou a xingar horrores e saiu irritado para o mercado de novo. Quando voltou, as ferramentas estavam lá, exatamente na mesma posição que ele tinha deixado. Mano, na cabeça dele deve ter sido um gag enorme como é que é? Falta de permanência, sabe? Tipo, ETs levaram minhas coisas. Como a gente falou no outro episódio. Resumo da história. Contei pra minha avó que tinha sido eu e ela quase morreu de rir. Depois disso, meu avô começou a maneirar muito nos xingamentos e passou a levar minha avó mais a sério quando ela falava dessas coisas. Minha avó até pediu para eu manter isso só entre nós, ela, minha mãe e eu. O pobre do velho recebendo um gaslight. Até hoje, meu avô provavelmente acha que atraiu alguma entidade travessa do além por falar capeta e ficar gritando isso demais dentro de casa. Tadinho, véi. Essa aqui já é um pouco pior. Eu amei que tá em formato de iceberg as histórias. Fui dormir pela primeira vez na casa do meu namorado. Como moramos longe um do outro, era a primeira vez lá, então ele tava me mostrando a casa inteira. Aquela tour básica, né? Eu que adicionei isso. Aquela tourzinha de quando você chega pra ver as coisinhas. Ai, um bálsamo. Até que chegamos no quarto de hóspedes, aonde eu iria deixar minhas coisas e dormir. Desde que eu entrei no meu quarto, senti uma energia meio pesada, mas tentei ignorar. Só que quando cheguei perto de uma poltrona específica, me senti muito mal. Arrepiei inteira, fiquei tonta e com aquela sensação horrível de ambiente carregado. Olhei pro meu namorado e falei: "Nossa, amor, desculpa, mas essa poltrona tem uma energia muito ruim." E ele respondeu com a maior naturalidade do mundo: "Ah, verdade, a irmã do meu avô morreu aí. Ela não era uma pessoa muito boa." Na minha cabeça foi tipo, como assim? Fiquei meio sem graça, mas tentei relevar. Dormi lá normalmente aquela noite e continuei indo outras vezes sem acontecer nada. Só que um dia, quando eu achei que seria só mais uma noite comum, as coisas ficaram estranhas. Jantamos e fomos dormir, e no meio da madrugada, acordei sentindo uma sensação bizarra. Eu conseguia me mexer normalmente, então não era paralisia do sono nem nada assim. O quarto estava silencioso, mas eu sentia exatamente a mesma energia ruim daquela poltrona. Até o cheiro dela parecia mais forte. Então comecei a sentir algo apertando o meu pé, muito forte, num nível de realmente doer. Olhei pro lado e meu namorado estava dormindo normalmente. O cachorrinho da avó dele também. Então, o que estava apertando meu pé? Quando olhei para baixo, vi uma senhora preta segurando meu pé. Ela sorriu, soltou meu pé e voltou até a poltrona e se sentou nela. Nessa noite eu comecei a rezar compulsivamente até conseguir dormir de novo. Até hoje não aconteceu novamente. Amém. Meu Deus, velho, a véia que queria aprontar, aquele dia ela tava aprontona. Meu Deus. Ai, eu tinha uma poltrona do meu avô que eu queria muito ficar com ela. Era uma poltrona linda, assim, meio verde, com um acolchoado, assim, e ela era de madeira, era de balanço. E eu tenho uma imagem muito vívida dele nessa coisa, assim, balançando na sala da casa dele lá. E eu não pude ficar com a poltrona, porque eu era muito criança. E deu um rolo lá e deram todas as coisas da casa do meu avô e foi péssimo. E daí eu penso nessa cadeira regularmente, né? Eu penso em comprar uma parecida, alguma coisa assim para substituir. Mas tem relatos de que na casa do meu avô, que virou um lar de idosos, ele ainda aparece lá, numa cadeira na frente, assim. Eu já ouvi muito falar, mas eu nunca vi, porque eu não moro na mesma cidade, né? Mas eu adoraria ver ele de novo. Não precisa vir me visitar, tô só jogando. Ai, gente, eu não tive avós muito presentes, assim, porque eu sempre morei numa cidade diferente, né? E daí, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando, tipo, ai, nunca tive essa conexão com o vovozinho e tal. É meio paia. Última história da mini diva que me mandou. Essa aqui promete lacre, viu? Eu moro em uma casa bem fechada, sem muito risco de invasão, numa rua relativamente tranquila e segura. Já era bem tarde, provavelmente depois da meia-noite. Aqui em casa é normal todo mundo dormir tarde, na minha casa também, a gente dorme bem tarde.
Inclusive, eu tô indo dormir cada vez mais tarde também, porque eu inventei de começar a ler toda noite. Tô tentando voltar a ter hábitos de leitura, né? Porque tô lendo um capítulo toda noite. E eu vou dormir, tipo, muito acabado, porque é muito tarde. Eu tava no meu quarto desenhando, meu pai tava tomando banho e minha mãe já tinha ido dormir. Do nada, meu pai ouviu um barulho muito alto vindo da cozinha e gritou do banheiro: "Vai ver o que os cachorros derrubaram!" Tenho 2 cachorrinhos bem bagunceiros. Eu também tenho uma cachorrinha bem bagunceira. Então aquilo parecia completamente normal. Eles vivem correndo pela casa, brincando e mexendo nas coisas. Saí do quarto e dei de cara com a visão da copa e da sala. Os 2 cachorros estavam juntos, encolhidos e claramente assustados. Na mesma hora senti que tinha alguma coisa errada. Olhei na direção da cozinha. Tinha algumas panelas e objetos no chão, como meu pai havia dito. Mas também tinha outra coisa. Um vulto preto enorme parado no meio da cozinha. Fiquei encarando aquilo por alguns segundos, meio em choque. Então falei para ele ir embora. Isso Queen Slay disse que aquela casa não pertencia a ele e que ele precisava encontrar o próprio caminho. O vulto me olhou de volta e saiu pela janela aberta da cozinha. Gente, que experiência aterrorizante. Eu já falei com o encosto que morava aqui no meu quarto. Não sei se ele ainda mora, tá? Eu tenho meio que um umbigo fechado da Jade Picon, sabe? Não é sempre que eu vejo alguma coisa. Eu nunca vejo nada, eu escuto. E tem um vulto que mora aqui, bem na frente da minha porta. Se alguém com poderes mediúnicos estiver vendo ele, por favor, me fala. Porque eu acho que ele foi embora, mas nunca se sabe. E eu sempre falo pra ele, assim, quando tô me sentindo meio perturbado. Ah, vai embora. E eu escuto música daí, tipo, umas músicas religiosas que fazem sentido pra mim. E daí eu mando ele embora, né? Mas teve épocas que eu sentia... não que eu sentia alguma coisa pesada, mas eu me sentia muito fraco e doente o tempo todo. Eu coloco a culpa no meu estilo de vida workaholic, que dorme tarde e come muito mal. Mas sempre pode ser um encostito, né? Enfim, daí ela pede perdão pelo texto grande, mas tá tudo bem, tá? Eu asmei as histórias, achei muito legais. A sua família parece ser bem unida. Isso é bom. Se não for também, não tem problema não. E... eu asmei, eu quero mais histórias, gente. Tô me sentindo tão flopadinho da Silva. Vocês têm que me mandar coisas escabrosas aí que aconteceu com vocês. Eu quero gente que viu morto, eu quero umas histórias punk, assim, igual tivemos no primeiro episódio, de gente roubando cemitérios, caralho, é isso que eu quero, entendeu? Mas é isso por hoje, né? Esse foi o Vidito. Por favor, mandem mais histórias. Se vocês quiserem, pode mandar no meu e-mail também, que tem nos contatos do canal. Ou, sei lá, podem me mandar no Instagram, podem me mandar nos comentários também. Nos comentários eu perco elas muitas vezes, tá? Eu acho que a que eu perdi foi nos comentários, inclusive. Mas enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por participarem. Os vídeos agora vão ficar aqui no canal 2, tá? Porque no canal 1 eles não dão view porra nenhuma. E aqui no canal 2 é total anarquia, eu posto o que eu quiser, foda-se. O algoritmo não manda em mim aqui é resistência. E é isso. Obrigado e até o próximo episódio.